Galera, desde o ano passado a gente tá vendo aí vários bancos quebrarem e como eu tô recebendo muita mensagem de gente perguntando se banco digital é confiável ou não, hoje eu vou fazer um vídeo respondendo duas perguntas. Primeira, banco digital é confiável? Segunda, quando que é bom você ter dinheiro em banco digital e quando é melhor você ter dinheiro no famoso bancão, aqueles bancos tradicionais que tem agência? Bora lá! Primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre um banco normal, o bancão, né, e o banco digital. E a diferença é simples, galera. Um banco tradicional, bancão, é o banco que tem um lugar físico para te atender, ou seja, é um banco que tem agência, para você ir pessoalmente lá abrir tua conta, sacar dinheiro, pagar boleto, depositar. É o tipo de banco que a gente conhecia até os anos 2000 ali, que é o famoso Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica. Se você tem uns 30 anos ou mais, você deve ter passado muito perrengue na fila desses bancos, né? Que às vezes demorava mais de 2, 3 horas para você conseguir resolver um negócio na agência. E às vezes, depois das 3 horas, quando chegava a minha hora de ser atendido, o atendente chegava e falava: ai, desculpa, caiu o sistema, você vai ter que voltar amanhã. Era uma desgraça e isso deixava a população toda irritada. E aí, por volta do ano 2005, não lembro quando foi mais ou menos, começaram a surgir umas leis que obrigavam os bancos a atender o cliente logo. No máximo 30, 60 minutos, né? E aí isso aí começou a gerar um desespero no banco, porque eles eram lerdo pra caramba, e se eles continuassem demorando para atender os clientes, eles podiam pagar multa e o cliente podia processar o banco. Foi a partir desse momento que os bancos começaram a oferecer coisa pela internet, digitalizada, justamente para a agência não ficar tão lotada e as pessoas serem atendidas mais rápida, né? Cada vez mais você conseguia pagar conta, abrir conta, fazer procedimentos pela internet sem ter que ir na agência. E foi aí que começou a surgir os bancos digitais, que são os bancos que fazem tudo que um banco faz, com a diferença que eles não têm agência, é tudo digital. E justamente por ser digital, as tarifas, as taxas são mais baixas que a dos bancos tradicionais, porque um banco que tem agência tem um custo bem maior, com funcionário, aluguel de imóveis, segurança, funcionário da limpeza. Ter um banco físico com agência custa muito mais caro que um banco digital que não tem agência. Por isso que banco digital começou a chamar a atenção das pessoas, porque era um banco mais rápido, mais prático e com bem menos taxas. E aí, a partir de 2010, começou a ter esse monte de banco digital. O primeiro foi o Sofisa, que é um banco tradicional, mas lá em 2011 criou um banco digital deles, que é o Sofisa Direto. Depois veio o Banco Original, em 2012, junto com o Nubank. Aí em 2014 veio o Banco Inter, e aí não parou mais. Toda hora começou a surgir banco novo, que não tem agência física, né? Só em 2025, os bancões fecharam mais de 2.300 agências. Porque hoje em dia ninguém mais quer ir na agência. Quem mais vai são os idosos, que não sabem mexer no celular e tal, né? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. O Banco Sofisa tem mais de 60 anos e ele criou o Sofisa Direto. O Bradesco, mesma coisa, é um bancão. Eles criaram o Banco Next em 2017. Depois o Itaú, que é um bancão, criou o Banco IT em 2019. Todo mundo, até os bancões tradicionais, estão migrando para o digital para que cada vez menos precise ter uma agência. Aí a gente entra na segunda questão, que é se o banco digital é confiável ou não. A gente tem que entender que aqui no Brasil tem uma instituição chamada Banco Central, que é como se fosse o banco dos bancos. O Banco Central, ele é responsável por fiscalizar, por regular todos os outros bancos que tem no Brasil. Então, é o Banco Central que aprova a abertura de um banco novo, é o Banco Central que fecha um banco novo, que nem aconteceu agora com o Master, o Pleno, o Will Bank. É o Banco Central que fica de olho para ver se os bancos estão fazendo tudo certinho. E para um banco existir, seja bancão ou banco digital, ele tem que cumprir todas as regras que o Banco Central estabelece. Então, tanto um bancão como o Itaú e Bradesco, quanto um banco digital, tipo Nubank, C6 e Inter, todos eles têm que ter aprovação e são fiscalizados pelo Banco Central.
Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Banco Central fiscaliza todos os bancos, seja bancão com agência ou banco digital. Beleza, Duda, então todo banco é fiscalizado pelo Banco Central, mas como eu sei se uma instituição é realmente um banco? Essa é uma pergunta importante, porque hoje em dia tem um monte de tipo de instituição financeira, e nem tudo que é instituição financeira é um banco. Então a gente tem que diferenciar aqui. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do 99Pay. Não é um banco, é uma instituição de pagamento. Para saber se uma instituição é um banco ou não, a gente tem que entrar no site do Banco Central. Aí lá tem é só botar no Google aí, tá? Encontre uma instituição no Banco Central. Se você achar o nome lá, é porque é um banco fiscalizado pelo Banco Central. Se não tiver lá, aí pode ser complicado, tá? E para adiantar, porque eu sei que vocês vão perguntar isso, o Nubank é banco, o Inter é banco, C6, Sofisa, Daicoval, Pan, Next, Ion, todos eles são bancos. Então, se você está na dúvida, vai lá no Google e digita assim, o banco JJJ é um banco aprovado pelo Banco Central? O próprio Google já vai falar lá, tá bom? E é bom a gente fazer essa pesquisa, porque vira e mexe, eu recebo mensagem de gente perguntando sobre uns bancos que eu nunca ouvi falar. Ai, Duda, o banco Mutreta é confiável? Pô, velho, que pés de banco é essa, né? Então, aí a gente entra num outro ponto importante aqui. Mesmo que um banco digital seja aprovado pelo Banco Central, você concorda que é mais seguro a gente deixar nosso dinheiro num banco que tem mais de 20, 30, 50 milhões de clientes do que num banco pequeno que foi lançado no ano passado e ninguém conhece? Então é sempre bom fazer uma pesquisa para ver se o banco que você está falando aí é relevante ou não. Por exemplo, o Will Bank era um banco ok, aprovado pelo Banco Central. Quebrou, porque era dos mesmos donos do Banco Master. Cara, eu nunca tive vontade de ter conta no Will Bank. Por quê? Porque eu não conheço ninguém que tem conta no Will Bank. Quantas pessoas você conhece que era cliente do Will Bank? Até tinha bastante, mas eu não conhecia nenhuma, tá? Agora, Nubank, Inter, C6, Sofisa, são bancos que têm milhões e milhões de clientes, entende? Então, mesmo que um banco seja aprovado pelo Banco Central, dá uma olhada no Google aí para ver se o banco tá bem das pernas, se tem bastante cliente, porque quanto mais cliente o banco tem, mais difícil ele quebrar. Agora eu vou responder a última pergunta. Quando vale a pena ter conta num bancão e quando vale a pena ter conta num banco digital? Primeiro, como eu já falei aqui, os dois são regulados pelo Banco Central e hoje tem banco digital que é até bem maior e mais valioso que banco tradicional. O próprio Nubank é um banco digital. E hoje eles têm mais cliente e valem mais do que a maioria dos bancos tradicionais. Mas se for para a gente estabelecer alguns critérios aqui, eu falaria o seguinte: se você quer um banco só para usar no dia a dia, para fazer compra, para fazer Pix, para investir valores menores, pode usar tranquilo um banco digital. É mais rápido, é mais prático, tem menos taxa, principalmente para quem é mais pobre, é muito melhor. Agora, se você quer fazer um financiamento imobiliário, em 90% dos casos a Caixa Econômica tem taxa bem melhor. É melhor que os bancos tradicionais, tipo Bradesco e Itaú, mas também é melhor que banco digital. Por isso que a Caixa Econômica é responsável por mais de 70% dos financiamentos imobiliários do país. Então, para isso, a Caixa Econômica é melhor. Agora, se você quer investir valor acima de 250 mil na renda fixa, o ideal é você começar a pensar em migrar pelo menos uma parte do seu patrimônio para um bancão. Você sabe que investimento como CDB, LCI, LCA, poupança, caixinha, tem cobertura do FGC, que é aquele seguro de até 250 mil. Então, se você tiver até 250 mil num CDB de um banco menos conhecido e ele quebrar, beleza, o FGC vai te devolver. Agora, se você tiver mais de 250 mil, eu falaria duas coisas. Ou deixa no máximo 250 mil em cada banco digital, tipo assim, 250 mil no máximo no Inter e 250 mil no PicPay. Ou, se você quiser deixar tudo num banco só, aí eu pensaria em você começar a ir para um bancão. Mas Duda, você não falou que banco digital também é seguro e regulado pelo Banco Central? É, mas uma coisa é você ter conta no Banco do Brasil, que foi criado em 1808 pelo Dom João VI, quinto, sei lá, é um banco que tem 200 anos, já passou por 2 guerras mundiais, por 800 mil crises e até hoje está de pé.
E outra coisa é você deixar muito dinheiro num banco digital que foi criado agora na pandemia e que peidou na tanga para conseguir não quebrar na época da Covid, né? Então, os dois são confiáveis, são seguros, mas quando a gente fala sobre qual tem mais segurança, claro que um Itaú que tem mais de 100 anos, o Bradesco que tem 80 anos, o Santander foi criado em 1800 e pouco, cara. O Sofisa já tem mais de 60 anos. Todos esses bancos já passaram por muito mais perrengue que os bancos digitais e sobreviveram. E continuam crescendo. O Itaú, só em 2025, teve um lucro de quase 50 bilhões de reais. Então, banco tradicional tem mais estrutura, já existe há muito mais tempo, tem mais dinheiro em caixa do que os bancos digitais normalmente. O Bradesco teve um lucro de 25 bilhões ano passado. O Banco Inter teve um lucro de 1 bilhão. Entende a comparação? Eu gosto muito mais de banco digital do que de banco tradicional. É melhor, os investimentos também são melhores normalmente, porque como o custo do banco digital é menor, não só as taxas, mas as rentabilidades do banco digital costumam ser melhores. Tem CDB de banco tradicional que dá até vergonha, uma porcaria. E a não ser que você seja cliente premium, private, privilege, diamond, sabe essa galera que tem mais grana? Aí é diferente, tá? Então, eu vou resumir aqui. Quer uma conta para usar no dia a dia, que tenha menos taxa, menos tarifa, que seja mais rápido, mais prático, é bom para investir, para ter reservas de emergência e para ter até 250 mil? Banco digital é bem melhor. Mas, de preferência, os bancos digitais são maiores. Se você tem mais de 250 mil e não quer diversificar em mais de um banco, aí eu já pensaria num banco tradicional. Mesmo porque, se você já tem mais de 250 mil, você vai conseguir ter uma conta Black, Itaú Personalité, Santander Van Gogh, Bradesco Prime, e aí os benefícios começam a melhorar também. Se você tem muita grana, tipo mais de 1 milhão, dificilmente um banco digital vai conseguir dar tanto benefício quanto o bancão. O milionário que tem conta no BTG ou no Itaú Personalité vai ter muito mais benefício do que a pessoa que tem 1 milhão no Nubank Ultravioleta. Por quê? Porque o Nubank não foi feito para rico, foi feito para pobre. Então, dificilmente você vai ver um milionário que tem como conta principal o Nubank. Tanto porque ter muito dinheiro é melhor ser num bancão mais conhecido e mais antigo, quanto porque quem tem muito dinheiro tem mais benefício nos bancões, né? Outra coisa, se você é o tipo de pessoa que por algum motivo, por causa do teu trabalho, sei lá, você ainda tem que ficar sacando dinheiro toda hora ou depositando dinheiro em espécie toda hora, pode ser bem melhor você ter conta no banco tradicional com agência. Porque quando você tem conta no banco digital, até dá para sacar em rede conveniada, banco 24 horas, mas nesse sentido, um banco com agência pode ser mais vantajoso, né? E para quem tem empresa, Duda, eu falaria a mesma coisa. Se você tem uma empresa pequena que dá para resolver tudo pelo celular, dá para usar tranquilamente uma conta PJ do Nubank, por exemplo. Agora, se você tem uma empresa enorme que já usa muita grana, um monte de serviço, empréstimo, crédito, financiamento, você vai ter que fazer reunião presencial com o gerente e tal, sem dúvida um Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco pode ser melhor, porque se a sua empresa é grande, sua conta vai ter mais benefícios, você vai poder ir lá conversar pessoalmente quando você precisar, né? Ah, Duda, mas eu tinha uma conta no Bradesco que era uma porcaria. Provavelmente é porque você é pobre. Então isso é uma desgraça, galera. Rico sempre tem atendimento diferenciado. Eu tive conta no Bradesco por mais de 10 anos, quando eu era CLT. Era uma porcaria, porque eu era atendido lá no primeiro andar, no meio do povão. Mas quando você fica mais rico, você sobe a escada, viu? Aí é gerente exclusivo, é cafezinho, é sala de espera chique, o caramba. Então, quando você tem dinheiro, tudo é diferenciado. Infelizmente é assim, porque rico é minoria e dá mais dinheiro pro banco, então eles tratam muito melhor, né? Então é isso, galera, tá? Acho que o ponto principal é, se você é rico pra caramba, já começa a ficar mais interessante ter conta num bancão que já sobreviveu a mais crises e tá de pé até hoje. Agora, se você tem até 250 mil, banco digital tranquilo, só que tem que ser um banco relevante como esses aí que eu falei aqui, tá? Eu vou deixar aqui na tela 4 aulas que podem te ajudar, tá bom? Pode ser interessante aí para você. Escreve aqui nos comentários qual banco você tem conta, qual você mais gosta, tá? Quando der eu vou fazer uma aula falando os bancos que eu uso para cada coisa
do meu patrimônio, beleza? É nóis!